Bom, gente, seguindo aqui então a jornada de Moisés, né, em direção à Terra Prometida, São Gregório trata rapidamente das pragas do Egito, tá? As 10 pragas. Eu vou falar bem por cima aqui. Ele basicamente, acho que o importante aqui do ponto de vista simbólico é perceber como, né, os gafanhotos, que são, né, pragas que dilaceram plantações, ou as rãs, que são animais, né, também parecidos com as cobras, né, que tem a pele úmida, fria, deslizante, que vivem na terra, né, vivem no pântano. Tudo isso tem uma acepção negativa, né, simbolicamente, e São Gregório vai colocar como resposta aos pecados do povo egípcio, né, explicando como existe uma lei universal de retribuição, né, então ele vai por esse caminho, tá? Não vou me alongar muito aqui, eu vou explorar principalmente, parece mais importante, sob diversos pontos de vista, aqui no estudo do simbolismo, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, animais e seres humanos, e essa é a 10ª praga enviada por Deus, né? Ou seja, Deus, no final das contas, envia uma praga que mata muita criança recém-nascida inocente. E São Gregório investiga esse tema, né? É um tema comum, não esse específico, mas enfim, crueldades são narradas à exaustão no Antigo Testamento. E essa é uma das piores, porque é o próprio Deus enviando uma praga que mata um monte de criança, né? E São Gregório, ele aqui estabelece uma regra de interpretação das Escrituras que eu acho fundamental em diversos níveis. E aqui a gente até entra em conflito com Jonathan Pajot, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, mas que ele insiste muito num ponto que me parece que faz sentido em alguns momentos, em outros momentos é uma forçação de barra gigantesca. Tá, ele tenta, o Jonathan Pajot, em diversos momentos, dizer que não existe diferença entre interpretação simbólica e literal, e quando pergunta sobre isso ele fica irritado e tal, querendo dizer que os fatos narrados, né, eu já falei um pouco disso, tá, que os fatos narrados na Bíblia, eles aconteceram, eles são verdadeiros, tá, mas a gente só tem que adequar o vocabulário, né? Então, por exemplo, quando fala que uma serpente vivia no jardim do Éden, ele diz, é um fato verdadeiro, mas a gente tem que entender o que é a serpente, tá? Ok, eu acho que funciona, tá aí, eu não acho que isso seja forçado em si. E obviamente isso funciona na história, né, cristã, que é uma história de encarnação. Então, tá aí, falei do Joseph Campbell, que ignora o valor da encarnação e leva tudo pro simbolismo, né? Fala que o valor real de Cristo é puramente simbólico, etc. Então a gente tem assim, dois extremos, né? A gente tem Joseph Campbell, que fala que tudo é simbólico, né? Que não importa se Jesus nasceu de fato, viveu de fato, o que importa é o símbolo e o tanto que aquilo fala da jornada de cada um, jornada do herói, etc. E a gente tem o Jonathan Pajot, que fala que toda a história bíblica é literal, tá? E tem umas que são absolutamente literais e outras que o máximo que a gente tem que fazer é adequar o vocabulário, né? Como nesse exemplo da serpente, da árvore, entender o que isso significa, por que essas palavras estão aí. Enfim, então ele fala, né, que não é um relato, né, no Gênesis não é um relato forense, ele fala, né, não é como se fosse uma peça judicial explicando o que aconteceu, não é nesse nível de realismo, mas é real, tá? Dentro daquele próprio nível, e acho que tudo bem. Agora, tem um ponto que me parece absolutamente essencial aqui, que é o seguinte. Nesse ponto da história de Moisés, a gente tem algo que não comporta nada próximo a uma interpretação literal se a gente quer preservar uma imagem de Deus minimamente sadia, tá? E ele fala isso, tá? O São Gregório de Nissa vai falar isso, não nesses termos exatamente, eu estou exagerando aqui um pouquinho, mas é mais ou menos isso que ele fala. Ele fala, olha, tem certos trechos das Escrituras em que a interpretação literal não se sustenta. E quando isso acontece, quando a interpretação literal é absurda e leva a uma imagem absurda de Deus, a gente tem que buscar o sentido espiritual da coisa e só, e ponto final, tá? Então, existem alguns trechos das Escrituras, e não são poucos, eu ousaria dizer que não são poucos, em que
o Joseph Campbell está muito mais certo do que o Jonathan Pageau, mas muito mais certo, tá? Esse é um trecho específico. O que o Jonathan Pageau vai fazer aqui? Não sei se isso já foi perguntado para ele, mas como que você vai interpretar simbolicamente, entender o que significa, ou dizer que essa morte dos primogênitos aconteceu literalmente, mas ao mesmo tempo tem um sentido espiritual? É uma coisa assim, Deus realmente faria isso com um povo egípcio, ainda que estivesse imerso nos pecados? Faria sentido isso se a gente quiser preservar uma imagem digna de Deus? Ou a gente vai acabar caindo quase inevitavelmente num cenário um cenário que é próprio aos ateístas, né? O que é próprio às pessoas que olham justamente para esse Deus, que é o Deus que muitas vezes é retratado, um Deus, enfim, extremamente violento, capaz de relegar almas para sofrimentos eternos no inferno, etc. Essa imagem de Deus, de um Deus que mata primogênitos, afasta a gente de Deus e não aproxima, né? Ou se aproxima, vai ser uma aproximação muito mais por medo do que por qualquer outra coisa. Então, só que agora de Nissa trata disso nesse tema e fala, olha, gente, quando a gente chega nesse tipo de situação, esquece a interpretação literal, esquece isso, tá? Essas conclusões que tornam Deus aos nossos olhos um monstro, porque isso não tem cabimento, tá? Não tem cabimento a gente ir por aí. Quando alguma coisa não tem cabimento, a gente esquece. E a gente tem que abrir mão, tem que sacrificar isso e ficar realmente só com a interpretação espiritual, porque existe aqui, tá? Então, assim, não é... Esse trecho tá na Bíblia por um motivo, esse trecho aparece na narrativa da história de Moisés por um motivo, e o motivo é puramente espiritual. E qual que é esse motivo espiritual? Da mesma forma como os primogênitos, os recém-nascidos do povo eleito que o tirano tenta sacrificar, tal, são as primeiras inclinações à libertação espiritual, os primogênitos do povo egípcio, né, do povo perdido em pecado, são os primeiros pensamentos que nos inclinam à escravidão dos sentidos. Então aqui percebemos que a 10ª praga significa já uma fase avançada dessa preparação da jornada espiritual, em que o sujeito já está realmente num ponto avançado na busca da virtude, e os primeiros a primeira fagulha do mal que aparece já é cortada pela raiz. É esse o sentido. E é só isso, tá? Não vamos achar que tudo que está na Bíblia é literal. E tem um sentido simbólico também, porque isso não se sustenta aqui. E isso me parece assim, eu não consigo narrar o tamanho dessa constatação, tá bom? Porque tira muitas amarras quando a gente vai ler o texto bíblico. Claro que isso não dá liberdade absoluta para achar que tudo ali é simbólico, e senão a gente vai cair no erro do Campbell, achar que toda a história de Cristo é só simbólica e não tem nada de literal, porque daí a gente mata o próprio cristianismo. E porque, assim, fundamentalmente, se a gente pega a história de Cristo, ou se a gente pega a própria história do Gênesis, não tem nenhum problema com a narrativa que está ali, tá? A narrativa mesmo literal, ainda que enfim, obviamente, haja uma carga gigantesca de simbolismo no Gênesis, né? Imagens, na imagem da serpente, não uma imagem literal. Mas, enfim, as ideias que são esposadas no Gênesis, ou pelo menos nessa primeira parte do Gênesis, ou na história de Cristo, não tem nenhum problema em si, elas são perfeitamente legítimas. A história de Cristo é maravilhosa, interpretada literalmente, né? Então, enfim, é uma história fantástica, e além disso tem todo o simbolismo que dialoga interiormente com a jornada de cada um rumo à própria santificação, à própria libertação. Então, a um só tempo, Cristo é um símbolo dessa grande jornada, e Cristo viveu literalmente, e o cristianismo é justamente a união desses dois pontos. É por isso que é uma religião que se pode argumentar mais íntegra do que outras religiões, né, que não tem essa união entre o fático e o simbólico, né, que é a união entre céu e terra, né, no cristianismo isso é absolutamente presente. E não há nenhum trecho na história de Cristo que se assemelhe a esse trecho da história de Moisés, né? Isso marca uma diferença absolutamente profunda entre esses dois pontos, tá? Só já que eu entrei nesse assunto, um assunto que me interessa, e já que a gente está falando aqui, a gente acabou de falar do livro do Mathieu Pageau, e eu recomendei muito o Jonathan Pageau,
Em alguns momentos, por exemplo, o Jonathan pergunta para o Jonathan Pajot sobre o Papai Noel, se ele existe literalmente. Ele começa a falar aquele negócio que Papai Noel é importante, ele existe porque ele existe na memória, então, e na imaginação, e nos contos, e de alguma forma, portanto, é uma existência, e não importa que se ele de fato existe como pessoa real ou não, e tal. Isso causa, quem tá ouvindo, isso vai causando incômodo, porque acho que é esse problema aqui. A mesma coisa é perguntar, tá, e aí, mas Deus matou o primogênito mesmo ou não? Tá, Papai Noel existe mesmo como o velhinho que mora no Polo Norte ou não? E essa irritação é tão simples, é tão facilmente ultrapassada se a gente consegue ter a liberdade aqui de dizer não, é claro, não aconteceu isso, tá? Esse trecho aqui não é literalmente verdadeiro, assim como Papai Noel não é literalmente verdadeiro. Claro que tem um simbolismo e tudo mais, etc. Tudo bem, tá? Mas uma coisa, outra coisa. Alguns momentos a gente precisa ser meio Joseph Campbelliano aqui, tá? E não cair nessa insistência de querer a todo tempo achar que deve haver essa união entre céu e terra, entre fato concreto e sentido espiritual. Às vezes é só sentido espiritual mesmo. E tá tudo bem. O próprio São Gregório de Nissa diz isso. Tá bom? Vamos lá, mais alguns pontos, tá? Vou passando aqui pra gente não se alongar demais, né? Quero manter a aula dentro dos limites, e ainda tem alguns outros eventos importantes. Mais uma vez, parecido com isso, engloba duas coisas que a gente já falou, mas agora num trecho só. Quando eles vão sair do Egito de fato, tá? Quando eles vão empreender a jornada, Moisés diz para o povo tomar as riquezas do Egito, tá? Eu já dei todas as chaves de interpretação disso aqui, tá? As riquezas do Egito são as riquezas pagãs, né? De novo, não abandonar as riquezas pagãs, não achar que a jornada religiosa é uma jornada de rompimento absoluto com o passado, com a história, com as coisas que a gente aprendeu antes, porque não é, tá? Isso vai levar uma neurose, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, coisa muito mais grave. E, de novo, né? Não faria sentido que Moisés fale para as pessoas praticarem furtos, né? Roubos, né? Pegar as coisas dos outros e sair correndo, tá? Isso vai contra os mandamentos, não tem cabimento. Vai contra não só o bom senso, né? Mas vai contra a própria lei de Deus, né? A própria lei que seria revelada um pouco para frente, né? Com as tábuas dos 10 mandamentos vão dizer que não se deve roubar, né? Então, como assim? Então, de novo, é a mesma coisa. Então, a gente esquece do sentido literal e a gente preserva o sentido espiritual, tá? Mas, mais uma vez, São Gregório vai tocar nesse tema que, de novo, é importantíssimo, tá? Aí depois, sim, Travessia do Mar Vermelho. Eu sempre tive para mim que a Travessia do Mar Vermelho tem um ponto muito importante de caminho entre as dualidades da vida, né? Porque aquela imagem, né? O mar se abre em dois. E Moisés lidera seu povo no meio, né? Eu acho que é uma ideia muito válida, mas só vou ser justo com o texto, né? O São Gregório não trata disso aqui, ele vai tratar disso lá na frente, tá? Quando ele vai falar da estrada real, que já é no trecho final mesmo da história, e aí sim ele vai falar, tá? Então vou deixar isso um pouquinho mais pra frente. O que ele faz aqui é fazer um paralelo entre esse momento e o batismo, tá? Então, de novo, a gente tem aqui o simbolismo da água, né? A água como renovação, água como limpeza das impurezas, e isso aparece na história, né? Como um mar que de fato se abre para aquele povo eleito, ou seja, para as nossas inclinações de alma que querem a libertação da escravidão das paixões e dos sentidos e do pecado, etc. E depois a água se fecha sobre o exército egípcio que vinha atrás, né? Então olha só a divisão, olha como é uma imagem bonita, né, do que é o próprio batismo. É uma água que de fato serve a uma renovação, uma purificação. O que fica no final da trajetória é só essa inclinação pura, tá? Essa inclinação agora já, né, de um sujeito, se a gente pensar que isso é um símbolo da jornada individual de rumo à própria libertação. O que resta no final são as inclinações mais puras do sujeito, as inclinações realmente que querem a santificação, ou seja, que a gente tem uma iniciação verdadeira, né? Essa é a iniciação. Aqui já começou a jornada, tá? Aqui não é mais o preparativo, a recusa e tal. Aqui começou de fato a jornada.
aquelas outras inclinações pecaminosas ficaram para trás, as dúvidas ficaram para trás, tudo ficou para trás, e daqui para frente o sujeito vai seguir. Tá? Não tem mais volta. Agora ficou o Egito ficou para trás e o reino futuro está lá na frente. Só que o paraíso prometido, a terra prometida ainda não foi alcançada. Tá? Então ainda o povo hebreu está nesse ponto intermediário. O que existe aqui? Existe Moisés, que ergue o bastão. Tá? Ou seja, a gente tem de novo o símbolo da retidão. O bastão é o pilar, né? O bastão é o símbolo do espaço, né? A gente já disse isso algumas vezes, de união entre céu e terra. E a gente tem ao mesmo tempo uma nuvem que vai guiando pelo caminho, e a nuvem tem a ver com a contemplação. Olha como a imagem é bonita, né? Como isso tem a ver com a vida de oração. O bastão, né? Como esse símbolo de retidão, é o símbolo da própria virtude, né? De uma vida reta, né? De uma vida correta, uma vida comprometida a evitar os erros, a evitar os pecados. E a nuvem que se eleva tem a ver com a ascensão da alma em oração, e como essa ascensão é tão importante quanto as virtudes, como são assim os dois lados da jornada espiritual, que é feita de fato de virtudes por num aspecto mais horizontal, né, um aspecto que a gente pode chamar aqui de praxis, no sentido de fato do que o termo significa, e a nuvem como teoria, né, como contemplação, como essa oração contemplativa pura, como isso guia a gente pelo caminho, tá? E a travessia justamente, como eu disse, esse batismo e essa jornada espiritual. O que é interessante também, quando cruza, eles ainda não chegam de fato, não termina a jornada, só que eles chegam num local de maravilha, né? E aparecem outros simbolismos importantes. Aparece uma água pura, fontes de água pura. São 12 fontes, e aqui o número 12, né? 12 tem a ver, a gente falou um pouquinho do número 4, né? Como o número 4 tem a ver com 4, a gente pode olhar o 4 como 4 trios, né? Como na Nova Jerusalém, por exemplo, se fala em 12 portões, e ao mesmo tempo esses 12 portões estão organizados a partir de 4 trios, né? A mesma coisa da estrutura do zodíaco, a gente tratou um pouquinho disso. Então aqui são 12 fontes, né? O que denota essa integridade, e ao mesmo tempo 70 palmeiras, né? E de novo o número 7. Me parece, né, que o número 12 tem a ver com uma estabilidade definitiva, tá? Uma estabilidade do céu, a gente poderia dizer, né? O céu tem a ver com 12, os 12 signos do zodíaco. A abóboda celeste, que é um círculo, e de novo o círculo tem a ver com o número 12 e tal. E o 7 me parece que tem a ver com uma perfeição temporal, uma perfeição que se dá no curso dos tempos, né? Então o número 7, quando aparece, tem a ver não com uma realidade que já vem perfeitamente pronta, como o número 12, tá? Que tem essa ideia, mas uma perfeição que se estabelece no curso dos tempos, né? O dia da semana, são 7 dias na semana, são 7 dias de criação, né? Cada dia tem sua especificidade e tal, tá? Então são 70 palmeiras, 12 fontes, e além disso desce o maná dos céus. E o maná é o pão. O maná prefigura, na visão de São Gregório de Nissa, o próprio Cristo, na medida em que é um alimento que desce dos céus, mas é um alimento carnal, é um alimento material. De novo, tem essa simbologia da união, e por isso que é um alimento magnífico, né? Porque é um alimento que não é só para o corpo, mas é fundamentalmente um alimento para o espírito, né? Agora tem um ponto, a contraparte disso, que também traz um simbolismo muito interessante. As pessoas, quando elas recebem o maná dos céus, elas resolvem armazenar aquele maná para depois. Elas vão, né, algumas pessoas vão ali guardando o maná, não consomem na hora, e vão guardando. E o maná apodrece. Aqui tem um outro sentido espiritual profundo, que é o que a gente pode dizer da ligação entre o espírito e o momento presente, tá? Então, essas duas coisas estão intimamente associadas. A gente fala, né, em presença de espírito, né, querendo dizer que a pessoa está viva, né, está integralmente ali, né, a gente percebe que ela está ali, que ela tá atenta às coisas, está conseguindo interagir de forma imediata e consegue pegar as nuances, as sutilezas, né, e a gente relaciona isso com o humor muitas vezes. E a vida espiritual tem a ver com a atenção, né, tem a ver com o presente. A oração tem a ver com a atenção tão plena quanto possível.
E principalmente no cristianismo ocidental isso se perdeu, mas isso é muito claro nas religiões orientais e no cristianismo oriental também, né? Quando os cristãos orientais ortodoxos rezam a oração do coração, a oração de Jesus, que é pela... Já falei um pouquinho disso também, repetição constante de uma fórmula, não só repetição como um mantra, mas repetição colocando o espírito ali naquilo que é dito. Existe uma ênfase muito forte na necessidade de atenção plena ali, né? De se fazendo presente naquele momento, receber os frutos espirituais, né? Só que a questão é, esses frutos espirituais, isso também é muito falado em todas as tradições, né? Isso aparece no Bhagavad Gita, aparece no Tao Te Ching, por exemplo. Então no taoísmo, no hinduísmo a gente vê isso. Existe uma sugestão de que as coisas espirituais, quando a gente encarna essas coisas espirituais, isso deve se dar sem expectativa de futuro, tá? Sem expectativa de retribuição, sem expectativa de colher novos frutos para além daquele momento propriamente dito. Me parece que existe algo que ressoa essa ideia aqui, tá? A ideia de que o fruto espiritual é para ser vivido naquele momento, é para ser consumido ali, e não para ser retido pensando no benefício futuro. Então, quando a pessoa, enfim, né, pensando o que isso significa mais concretamente, quando a pessoa faz alguma coisa boa, né, movida por uma, enfim, pode pensar mesmo, uma pessoa religiosa que reza muito e que recebe uma iluminação espiritual, resolve fazer o bem de determinada forma específica para alguma outra pessoa que necessite, etc. Estou dando um exemplo simples, tá? O ato deve se esgotar ali, tá? No taoísmo se fala em wu wei, né, que é o agir sem agir, é o agir sem esperar nada, é o agir sem pensar, é um agir simplesmente presente naquele momento. São Máximo Confessor diz que esse tipo de agir era próprio de Jesus Cristo, tá? E é próprio do homem redimido, porque é o homem que não age a partir de deliberações, tá? A partir de pensamentos, calculando as coisas como devem ser, esperando, pensando no futuro, mas simplesmente age por uma presença absolutamente centrada, em um agir que vem a partir do coração, pura e simplesmente. E me parece que é isso que ecoa aqui, tá? São Gregório nem trata disso nesses termos, mas é algo que parece dialogar com essa nova vida já em contato com o mundo espiritual. Perceba um ponto importantíssimo aqui. Essa vida já é a vida pós-batismo, tá? Já é a vida em que a travessia já foi feita, a decisão de superar, de deixar para trás o Egito, né, já foi feita, já foi tomada, e os desafios agora são outros, tá? Não é que a jornada terminou, mas essa é, a gente pode dizer, a segunda fase da jornada. Agora a alma se abriu, agora é uma alma que realmente quer a santificação, mas ainda não chegou lá, e os desafios são outros. Agora é uma alma que já tem contato de fato com essa realidade espiritual, e já consegue agir a partir dela, mas que vai ser assolada por uma série de tentações que tem a ver com esse novo momento. Uma das tentações é isso, tá? É pegar o maná e guardar para si, e tentar se aproveitar desse maná, tentar reservar o maná para depois e não simplesmente deixar que aquele momento espiritual aconteça, confiar que ele vai acontecer de novo, mas vai ser renovado, querer tratar desse maná como se fosse uma aquisição de qualquer bem terreno, quando não é de uma outra qualidade, é uma qualidade que só se preserva no momento presente e não pode ser preservada para o momento futuro e não pode ser sujeita a essa lógica de troca, sabe? Essa lógica de busca de ganho. Isso não faz sentido, e quando isso se faz, as coisas se perdem, tá? As coisas... o maná se torna algo nojento, tá? O texto vai falar sobre vermes que tomam o maná. E perceba mais uma coisa que parece importante aqui, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Como são dois momentos absolutamente diferentes, tá? O momento pré-batismo e o momento pós-batismo. O momento pré-conversão, que ainda tem a ver com aquele chamado aventura, e o momento pós-conversão. E nessa jornada de Moisés, esse momento é marcado pela travessia, né? Mas assim, na história de Moisés, são dois momentos mais ou menos equivalentes. Muita coisa acontece antes e muita coisa acontece depois.
Eu só estava refletindo como na história de Jesus Cristo, basicamente todo o evangelho, né, todos os evangelhos, eles, todos os eventos se dão após o batismo. Após a gente pode dizer, a retirada de cena de João Batista, que é o precursor, né? A gente pode ver João Batista como esse Moisés antes da travessia, tá? Porque o que ele faz é batizar, ele diz isso, né? O batismo pela água, mas virá outro que vai batizar pelo Espírito. Ou seja, João, se a gente trouxer para cá, ele leva o povo até essa travessia, ele faz esse batismo, tá? Ele leva o povo à conversão, o João é essa figura que leva a alma à conversão, essa decisão firme de abandonar a vida anterior e rumar em direção à vida posterior. E é isso, me parece que é significativo, e isso é algo a se pensar, tá? Que, como eu disse, nos evangelhos, o trecho pré-batismo, o trecho de João, é muito curto. E praticamente tudo que vem depois é pós-batismo. Isso me parece que tem um sentido também a não ser negligenciado, tá? Estou querendo dizer aqui, estou querendo sugerir que os evangelhos, quase 90%, tem a ver com essa jornada da alma já nessa segunda fase, já nesse segundo estágio. É por isso que, por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai trazer exigências muito, muito elevadas. Ele não faz exigências que qualquer um pode cumprir, né? Ele faz exigências muito elevadas porque ele pega as leis antigas, né? E tem essa... No Novo Testamento, na lógica do cristianismo, existe essa ideia de que Moisés se relaciona à lei e Cristo se relaciona já a algo que supera a lei, né? Cristo, então, só faz sentido esse chamado de superação da lei em relação àquelas almas que superaram a fase pré-batismal, ou seja, as almas que foram batizadas e que passaram por essa purificação e, portanto, já vivem nesse segundo, digamos, estágio da vida, que é o estágio em que, de fato, o centro da vida se torna espiritual. Ainda é percurso, né? Ainda é um caminho duro, ainda é um caminho cheio de tentações, como a gente vai ver, de idas e voltas e tal, mas já é uma segunda etapa, né? Não é uma etapa para iniciantes, mas é uma etapa para iniciados. E me parece possível pensar nos evangelhos como realmente relatos para iniciados e não para iniciantes, tá? Enfim, e essa travessia, né, do Mar Vermelho me parece também marcar essa elevação, digamos, da alma, né, de um estágio pré-iniciação para um estágio pós-iniciação. Tá bom? O batismo é justamente isso, né? O batismo na tradição cristã é uma iniciação, a gente poderia dizer um sacramento que inicia a pessoa na vida de sacramento e na vida cristã propriamente dita. Tá bom? É isso, daqui a pouco a gente segue aqui com a parte final. Obrigado, até já.